Leitura do livro Aveluz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Felicidade. Tomé, o apóstolo de Jesus Cristo, não podia faltar neste nosso apanhado espiritual, pois também figurou como um dos 12 amigos de Jesus. Senhor de certa cultura, na confluência da época em que viveu, tinha um raciocínio fácil e compreendia as coisas com impressionante rapidez. Tomé usava, primeiramente nos seus contatos com a vida, a razão. Dificilmente recorria aos sentimentos. Até depois do seu apostolado, já consciente da sua missão, a sua caridade haveria de ser bem compreendida. Fazia um exame prévio daqueles que iam ser beneficiados para bem sentir a necessidade alheia. Aí nada exigia. Dedicava-se com todas as suas forças em favor do necessitado. Mas não tolerava muito as pessoas mentirosas. Tinha certa exigência no penhor da verdade. Lutou mais tarde consigo mesmo para ser diferente, mas não conseguiu. Via a candura e doçura de João, a simplicidade de Pedro e Tadeu. Até invejava seus companheiros nesse estado sublime de amor. Aquele amor que não exige, que não especula, aquele verdadeiro amor inspirado no divino doador, que jamais erra na escolha. Tomé ficava fascinado à procura desse estado de alma. Contudo, tinha outras qualidades que embelezavam seu coração. Tomé era chamado também de Dídimo. Um dos seus grandes prazeres era viajar, conhecer lugares nunca antes vistos, fazer amizades novas, trocar ideias com os outros e observar as experiências alheias acerca da vida e das coisas. Com isso, enriquecia seus conhecimentos. Era conhecedor do misticismo da Índia e da China. Aprofundava-se nos antigos escritos do Egito e da Caldeia, da Grécia e mesmo de Roma. Nas suas andanças, nunca se esquecia de esmiuçar as coisas invisíveis. Porém, um senso mais profundo da sua consciência lhe pedia ponderação ao aceitar qualquer fato. As ocorrências tinham de ser testadas à luz da razão, pois não era endurecido ao ponto de tudo negar. Sabia da existência das verdades espirituais. Assistiu a Cristo dar ordens à filha de Jairo para que retomasse a vida, e ao filho da viúva de Naim, e a Lázaro em Betânia. Fazia parte da metade dos discípulos às margens do lago, quando apareceu o Cristo na sua pujança espiritual, dizendo a eles: "O que tendes para comer?" Eles responderam: "Nada, Senhor." E o mestre ordenou que lançassem a rede à direita do barco, onde talvez eles já estivessem cansados de experimentar. Tomé presenciou o fenômeno. A rede transbordou de peixes de várias qualidades. Tomé, para os discípulos, não significava ponto de negação ou dúvida, mas vigilância. Naquela época, como agora, e ainda por milênios,
existiam mais coisas falsas que verdadeiras. E Dídimo representa o vigiar de Jesus. O Mestre chamou-o para discípulo por encontrar no seu coração a disposição sem fronteiras de espalhar a verdade. E foi o que fez, na plenitude do amor universal. Certa feita, quando o Mestre se dispôs a voltar ao lugar onde os seus inimigos o aguardavam para matá-lo, desconhecendo o perigo, foi Tomé quem animou os companheiros, dizendo: "Vamos, morreremos com ele." Homem decidido, de caráter nobre, a ponto de entregar a vida para que o ideal do bem vivesse. Tomé gostava imensamente de Nazaré, sempre estava por lá e era dado à pesca. Gostava do ambiente das águas e adorava o caldo de um pescado. Como já falamos alhures, a Galileia sempre estava repleta de estrangeiros. E Tomé tinha o dom de fazer amigos de todas as naturezas. Depois que conheceu o Nazareno, filho de Maria e José, o seu assunto predileto era fazer os amigos conhecerem a história de Jesus, seus prodígios e sua doutrina. Muitos recorriam aos préstimos de Tomé para conhecer o Cristo. E o Dídimo tinha prazer de que todos pudessem conhecer a doutrina do divino amigo e levar para sua terra a notícia de que o Messias já se encontrava na face do mundo. Tomé percorreu naquela tarde as ruas mais movimentadas de Betsaida e encontrou Judas Iscariotes, debatendo assuntos financeiros com um alto comerciante que se dava às grandes compras e vendas. Saudou o companheiro em Cristo e saíram os dois em direção à igreja dos pescadores. Conversaram animadamente até a hora do início da reunião. Entraram em silêncio, como de costume, com a senha mental que todos usavam: "A paz seja nesta casa." Filipe ergueu a voz pela indicação do Mestre, abrindo a reunião com a prece inicial. Tomé foi instigado pelo olhar do Senhor e indagou cortesmente: "Senhor, procuro um tesouro bem diferente e talvez mais difícil que as pedras preciosas e mesmo o ouro do mundo. Procuro um poder que vale mais que todos os poderes temporais da terra. Mas sou um garimpeiro inexperiente. Não sei onde e como o encontrar. Esse tesouro é a felicidade. Que me dizes, Mestre?" Jesus dissertou com gentileza: "Tomé, o que buscas não está muito longe, porque reside dentro de ti. As preciosidades mais relevantes estão depositadas no cofre dos corações. E a chave que vais procurar para abri-lo é aquela virtude que pregamos como o maior atributo de Deus: o amor. A felicidade verdadeira somente se expressa no reino dos anjos, mas na verdade te digo que todos estão caminhando para lá.
O Pai Celestial não deixa que faltem oportunidades para todas as criaturas e espera pacientemente que todas se decidam a buscar esse reino da mais alta fraternidade, onde há o amor, é o sol que aquece a todos. Destarte, não penses em viver egoisticamente só dentro de ti, gozando a felicidade que te pertence. Fez uma pausa para meditar e prosseguiu. Falaste bem quando chamaste a felicidade de tesouro. Verdadeiramente o é. E o modo pelo qual deves encontrar essa preciosidade é frequentando a escola-oficina que instalamos, pois ora fazes parte da misericórdia de Deus, o comandante e chefe de toda a vida. A soberania que buscas de ti para as coisas é muito importante para todos os que ali estão, sendo para a humanidade inteira. Todavia, o mais importante, meu filho, é saberes como usar esse poder. O homem que domina a natureza, que conhece a si mesmo, é o homem obediente às leis de Deus, porque essas leis são seus agentes com a mais intensa obediência. Qualquer um que desobedecê-las responde imediatamente pelas consequências. Não penses que os profetas, os místicos e os santos, operando prodígios, dando movimento aos estropiados, vistas aos cegos, devolvendo a fala aos mudos, estão agindo fora da lei. São eles que vivem em um plano diferente da humanidade, e a sua obediência às leis maiores dá a eles o que realmente merecem pela vida que levam. Além disso, são dotados de poderes dos quais a massa humana nem desconfia. A felicidade é o conjunto de muitas qualidades que podes alcançar. Contudo, não são compradas nas feiras públicas, nem apanhadas de quem já as possui. Essas qualidades pertencem ao tempo e são filhas de esforços ingentes. Elas são devedoras da disciplina e da educação. Eis o que aconselhamos. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Pede a Deus que Ele te dará a felicidade, pois ela não pode existir sem que Deus a movimente. Mas talvez não saibas a arte de pedir. No estado em que estás, levará mais de século para saberes pedir, sem que os teus lábios anunciem as tuas necessidades. E o buscai e achareis está no mesmo regime. Falamos o mesmo dialeto e nem sempre nos compreendemos uns aos outros, porque falamos veladamente. Os homens do futuro perceberão toda a nossa intenção, porque a inteligência não para de crescer. Aquilo que achas difícil de entender agora, tornar-se-á menos complicado
para as crianças do amanhã. Tomé bebia os ensinamentos do Senhor como se estivesse sedento da água celestial. E uns cochichavam aos outros: como é difícil ser feliz! E em resposta ouviam: as coisas boas não podem ser fáceis. Tomé tinha vontade de gritar dentro do salão: meus irmãos, o Cristo é a nossa felicidade. Mas o bom senso o reprimia, e o próprio mestre poderia não gostar. E pensava então que a discrição é uma das portas para a felicidade. Jesus, ponderado, concluiu: Tomé, quando a criança dá os primeiros passos, mesmo que sejam em falso, os pais sentem uma alegria tamanha que algo da felicidade os visita por instantes. Também o garotinho se embeleza ainda mais por não saber expressar o seu contentamento. O nosso impulso, quando a imaginação vai além dos nossos ideais, é gritar, é falar, é fazer conhecer aquilo que estamos percebendo a todas as criaturas. Mas será que essa mesma disposição tem durabilidade, de maneira a nos acompanhar em todos os fatos, em todos os esforços que a vida requer de nós para nos ofertar tais poderes? Ponderemos sobre isso e vamos adiante com Deus. A palavra divina silenciou. Tomé saiu dali todo cheio de esperança, pensando mesmo em polir o que existia de bom dentro de si. Queria sentir mais de perto a felicidade. E quando na Índia estava cercado por fanáticos e não havia jeito de continuar a pregação do Evangelho da vida, sentiu que era chegado o fim da sua vida física e se deixou ser apanhado para o sacrifício, sem palavras de revolta. Mas sentiu no coração uma harmonia indizível e uma serenidade imperturbável. Quando quis gritar que era feliz, apareceram 2 dedos selando seus lábios. Esforçou-se para abrir os olhos, já agonizante, e vislumbrou com dificuldade alguém sorrindo para ele com os braços abertos. Que Jesus nos abençoe. Senhor,
Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinho
fonte de vida que genera